Hoje eu quero falar com você sobre um exame que pode ser o melhor exame para predizer o seu risco cardiovascular. É lógico que o risco cardiovascular de ter um infarto, de ter um AVC, ele é avaliado globalmente, levando em consideração parâmetros clínicos, história familiar, alterações de exame físico e exames complementares. Exames, portanto, é uma peça do quebra-cabeça. Mas eu quero falar deste exame que ele é extremamente valioso, está crescendo o seu uso na prática médica, tem benefícios, não é indicado para todo mundo e existem pegadinhas, existem armadilhas e eu quero passar aqui para você. É muito comum, às vezes, os pacientes fazerem um teste ergométrico e tá normal e ficarem muito contentes com o resultado, com a segurança de que ele não vai ter um risco de infarto. Entretanto, eu já quero cravar o primeiro conceito aqui com você. O maior pressuposto para se ter um infarto é ter uma placa de gordura. E o teste ergométrico é ruim para ver placa de gordura. Ele acerta ali de 60% a 70% das vezes na avaliação de placa de gordura. Você precisa ter uma placa de gordura nas artérias do coração. Normalmente, quem topa ali 50%, 70% para que você altere o teste de esforço. Você pode ter várias placas pequenas com menos de 50% de obstrução da veia da artéria do coração e ter um teste de esforço completamente normal. Entretanto, lembra que eu falei que o maior pressuposto para se ter um infarto é ter placa de gordura? Você tem ali um monte de placa de gordura e você nem sabe disso. Cansei de ver pacientes que faziam exames periódicos com protocolos de check-up, eventualmente com outros colegas, que quando veio para mim, eu pedi para eles que são assintomáticos, uma ressalva aqui, cabe crítica a essa minha conduta. Isso não é conduta respaldada pelas diretrizes brasileiras nem europeias. Fazer angiotomo em pacientes que não têm dor no peito ou algum sintoma equivalente ainda não é validado para a população geral. Mas como eu sou um especialista em placa de gordura e infarto, eu tomo a liberdade de fazer esse exame, entendendo que o que eu estou fazendo eventualmente não é o mais adequado com as diretrizes atuais. Fofoca, eu acho que isso vai mudar. Principalmente depois dos dados do Miami Heart Study, que é um estudo que está acontecendo na cidade de Miami, com uma população gigantesca, que eles estão fazendo angiotomo de coronária em quem não sente nada, e a gente está percebendo que existem um monte de pacientes que eventualmente não eram para ter placa e tem placa. Eu vejo isso no consultório, pacientes de 40 anos cheios de plaquinha de gordura, e tem análises de alguns estudos que mostram que quando o paciente vê que ele tem placa de gordura, como por exemplo do Scott Hart 2, esquece, a gente não está aqui na academia para ficar discutindo artigo científico, eu só quero citar porque eventualmente vai vir um chatão aqui me criticar, que mostram que quando o paciente percebe que ele tem uma placa de gordura no coração, ele muda o comportamento. Exame não muda risco de infarto, risco de nada. O que muda o risco é o comportamento do paciente, seja de adotar medidas mais saudáveis e de tomar medicações necessárias para reduzir esses riscos. E eu estou te falando que eu vejo na prática clínica um monte de paciente que não era para ter placa de gordura e tem placa de gordura no coração avaliada através da angiotomografia de coronária. E eu vou repetir pela terceira vez aqui. O maior pressuposto para se ter um infarto é ter uma placa de gordura. Além de mostrar se existem placas de gordura nas artérias, nas veias do coração, esse exame me dá um outro dado que eu acho fundamental. E esse é mais respaldado pelas diretrizes, que é o score de cálcio coronariano. Ou seja, eu faço um exame que vem 2 em 1. Vem o score de cálcio e avaliação das placas de gordura. Gabriel, eu não sei o que é o score de cálcio. As placas de gordura, com o tempo, elas se calcificam, elas se empedram, elas viram como se fosse osso, elas ficam duras, cálcio branco na imagem. E a máquina consegue quantificar, traduzir o quanto de cálcio que tem para um número para mim. E esse número é o chamado de score de cálcio coronariano. Vai de 0 ao infinito. Quanto maior o score de cálcio coronariano, maior o risco cardiovascular. E quando é de 0, é menor. De acordo com o estudo MESA, que é um grande estudo que avaliou isso daí, quem tem score de cálcio 0 tem um risco em 4 anos de 0,25 de ter um infarto agudo do miocárdio. A gente brinca no consultório que o paciente ganhou uma garantia, um warranty de que ele não vai infartar nos próximos 5 anos se ele tiver um score de cálcio de 0. Ressalva, já vi um monte de gente
com score de cálcio de 0 que tem placa. Então esse risco não é tão baixo assim. Por isso que eu advogo a favor da angiotomografia de coronária. Bom, ela é legal, ela é boa, eu entendi que ela pode ajudar a entender o risco cardiovascular, pode ajudar o paciente na sua mudança de comportamento, eventualmente aceitar reduzir o seu colesterol. Isso é um drama de consultório. Eu pego um monte de pacientes que têm colesterol alto e às vezes eles não querem tratar o colesterol com remédio, tentam dieta e não conseguem chegar a níveis seguros. Quando a gente mostra que existe uma plaquinha, isso muda totalmente o comportamento do paciente. O paciente entende, fala, eu tô com uma plaquinha de gordura aqui no coração. Se eu ficar de boca aberta aqui, daqui a pouco eu tenho infarto, ele começa a pensar no filho, e aí ele realmente aceita o tratamento. Porque se a gente vai tratar um risco de infarto, é algo muito abstrato. Não está sentindo nada, nem sabe se vai existir. Vai que ele morre atropelado antes. Mas vai que ele não morre, vai que ele vive bem. E aí ele vai querer pagar o preço de ter um infarto precocemente. E às vezes é um pouco complexo essa questão da prevenção, porque ela é um pouco abstrata e o paciente normalmente ele tende a tratar aquilo que ele sente. Tanto é que um monte de gente não vai no médico porque não sente nada. Abominável essa conduta. Você tem que ir e fazer avaliações periódicas na tentativa de ajustar todos os seus fatores de risco e fazer a detecção precoce. Eu comparo a avaliação dessas placas de gordura com câncer. Às vezes a pessoa... Normalmente o câncer começa com uma célula que deu tilt lá, ficou bagunçada, que cresceu, ainda está no âmbito microscópico, aí vira uma bolinha pequena, e normalmente só faz o diagnóstico quando já tem lá uma laranja, um tumor grande. Você quer pegar esse câncer quando ele está uma laranja ou quando ele está uma sementinha lá? Quando ele está uma sementinha. E aí, às vezes, com sementinha você não sente nada. Por isso que é importante fazer exames, quando indicados, periodicamente. Da mesma forma a placa de gordura. Ela começa pequenininha e ela cresce. Você quer descobrir ela pequena ou você quer descobrir ela no infarto? É um pouco claro isso, é um pouco óbvio. Mas vamos lá. A angiotomografia de coronária é para todo mundo? Não, definitivamente não. Eu trabalho numa clínica de hemodiálise. Os pacientes que fazem hemodiálise, normalmente eles têm problema de PTH, do cálcio e do fósforo, e eles acabam calcificando muito a artéria por outros mecanismos, principalmente aqueles que têm um longo tempo de doença renal. Esses pacientes não são bons pacientes para fazer angiotomo de coronária, porque vai estar muito calcificado e aí eu vou perder a curaça do exame, vai borrar demais a imagem. Paciente muito idoso também é bastante calcificado e não é tão legal fazer angiotomo de coronária neles. Quer ver outro perfil de paciente? Paciente muito obeso. Às vezes eles nem entram na máquina para fazer a tomografia. Que é um outro paciente que não é legal para angiotomo? Aqueles que têm um batimento muito acelerado. Porque para fazer esse exame bem feito, você precisa ter uma frequência cardíaca ali próxima de 60 batimentos por minuto. Lógico, a gente dá remédio para abaixar isso daí. Porque se o coração bate muito rápido, ele chacoalha e eu perco a qualidade da imagem, como se borrasse a imagem. Quer ver um outro paciente que é questionável fazer angiotomo de coronária? Para aqueles que têm menos de 40 anos. Os grandes estudos avaliaram pacientes acima de 40 anos. Portanto, essa ferramenta ela é muito validada para quem tem mais de 40 anos de idade. Quem tem menos, a gente não sabe. Então, esses são as não indicações ou aqueles casos que não é correto realizar angiotomo de coronária. E a armadilha? A armadilha é dos cardiologistas. E aí eu faço uma crítica direta aos meus colegas. Por quê? O que eu vejo muito? Eles fazem angiotomo de coronária, às vezes no paciente que não tem sintoma. Eu não estou nem discutindo quem tem dor no peito. Quem tem dor no peito tem mais é que fazer mesmo e está respaldado por literatura. Mas eles fazem em quem não tem sintoma, presta atenção, não tem sintoma, acham uma placa de gordura, eventualmente grave. A angiotoma ela é meio exagerada, ela tende a aumentar as lesões. Quando a gente vai para o cateterismo, a gente vê que não é tão feio assim, e o padrão ouro é o cateterismo. E aí eles veem essas lesões e mandam para o cateterismo para colocar stent. Eu só quero dizer para você algo muito importante. Stent, no contexto do paciente que não sente nada, no contexto do paciente que está no consultório, não estou falando daquele que está infartado no pronto-socorro, não mostrou redução de infarto. Não mostrou. O que melhora mesmo é sintoma. Mas o paciente não tem sintoma, para que você vai colocar um stent nele? E isso eu vejo direto, eu falo, meu Deus do céu, para quê? Eu não vou criticar, não vou entregar um médico ao paciente, mas internamente eu falo, para que está fazendo isso? E isso eu acho uma grande armadilha da angiotomo, por isso que as diretrizes às vezes tomam cuidado em
fazer uma indicação mais liberal da angiotoma, porque a galera vai colocar mais stent, eventualmente isso não vai se traduzir em benefício para o paciente. O que melhora mesmo é tratar a doença. Como assim? Reduzir o colesterol, controlar peso, parar de fumar, tratar bem o diabetes, tratar a hipertensão e tratar outras doenças que cumulam com o aumento de placa de gordura. E conta, se você tem algo a acrescentar, se você tem alguma dúvida, se você quer me criticar, cabe críticas, eu estou completamente aberto à discussão, eu tenho artigos que respaldam o que eu estou dizendo e eventualmente a gente pode até trocar figurinhas nesse sentido. No mais, eu desejo você um grande dia e abraço.